Continha! Ah! Voltei! Show! Olá, eu sou o professor Gustavo e hoje o tio tá on para a gente conversar um pouquinho sobre as continhas que tem na química e na física e que tanto fazem as pessoas ficarem com medo ou receio de estudar essas disciplinas das chamadas ciências exatas. Mas confie em mim, segure a emoção e dá uma moral que você vai entender o porquê que não é motivo de sustos. Primeiramente, a gente vai partir do começo. Eu já tenho aqui no meu feed quase 100 minutos explicando alguns conceitos e algumas ideias básicas da química sem usar das continhas. Eu fiz o que a gente chama de descrição qualitativa. Ou seja, resumindo bem por cima, eu estava explicando o que. Mas você já deve imaginar que a ciência ela está preocupada com os como. E, para isso, ela associa algumas informações. Então, engatado no como, a gente tem que pensar nos quanto. Afinal, quão uma ideia está relacionada a outra para aquela explicação fazer algum sentido? Simples. Bom, é para ser simples. Ou seja, uma informação qualitativa, ela vai descrever alguma coisa e vai definir o que faz daquilo aquilo. Já uma informação quantitativa, ela lida com informações que são contáveis, que são mensuráveis de alguma forma. Joia? A partir daí, a gente vai trabalhar com dois elementos básicos para construir um processo científico, que são observação e inferência. Observação é quando a gente tira de uma fonte primária informações, seja através dos sentidos ou através de algum tipo de medição que a gente faz por instrumentos. Inferência é quando, a partir dessas informações que a gente retirou pela observação, a gente tira conclusões. Deu para entender? E o que tudo isso tem a ver com as continhas, Gustavo? Bom, aqui a mágica acontece. Você provavelmente foi estimulado a pensar matemática um pouco errado. Porque a menor preocupação da matemática é ficar resolvendo continhas. Mas sim pensar e desenvolver lógicas e regras para a gente conseguir operar alguns elementos. Ou seja, aquela formulinha que te fazem decorar para a prova, ela é na verdade fruto de muito trabalho relacionando informações para a gente conseguir ter algum tipo de inferência que foi validada por uma galera até ela ganhar o status de teoria. Então vamos trabalhar com um exemplo. Nas minhas primeiras aulas, eu comentei com vocês sobre o conceito de concentração. Que concentração é a quantidade de soluto em uma solução. E quanto mais soluto, mais concentrado. Quanto menos soluto, menos concentrado. E dei o exemplo de café, porque eu particularmente gosto bastante de café. Entretanto, se eu não participei da produção do café, como que eu consigo determinar a quantidade de café para conseguir estipular minha concentração? Bom, apenas beber o café é uma observação que ela é bem imprecisa, porque
é um pouco subjetivo o sabor sentido. Então, a gente pode se apoiar, por exemplo, em uma inferência que se tornou uma teoria e a gente chama de Lei de Lambert-Beer, que foi proposta por 3 caras que eles nunca se conheceram na vida. Esses 3 caras nunca se conheceram, nunca trocaram essas informações e chegaram na mesma conclusão. Como que funciona? Bem, resumidamente, as observações que eu faria são as seguintes. Eu vou ter uma incidência de uma luz monocromática de um lado e eu vou detectar uma quantidade menor do outro lado. O que significa que nesse espaço de percurso uma quantidade de luz foi absorvida. Se eu sei a quantidade de espaço que percorreu a luz e eu sei quanto que é a capacidade desse meu soluto puro absorver luz, eu consigo elaborar uma correlação entre a quantidade de luz que foi absorvida com a quantidade do soluto que eu tenho nessa minha solução. Ou seja, eu vou ter que a minha absorbância é proporcional à concentração do meu soluto, no caso o café. Dá para notar como que eu chego a uma inferência a partir de observações? Bom, só que uma inferência ela não pode explicar um exemplo isolado e apenas. Ela tem que ter o caráter de ser genérica o suficiente para explicar diversas situações. Vou te dar um exemplo. Você já se perguntou por que quando olha um copo d'água ela parece transparente, mas de uma foto de satélite a gente vê a Terra azul e não marrom, que seria o fundo dos oceanos? Bom, lembra que eu acabei de falar da lei de Lambert-Beer para determinar a concentração? Bem, eu chamei a atenção para o detalhe do espaço percorrido pela luz naquela solução, porque esse espaço vai ser proporcional à quantidade de luz que vai ser absorvida. Ou seja, eu tenho um espaço muito grande até chegar ao fundo do oceano. Eu tenho muito espaço para que haja essa absorção naquela faixa de luz que eu estou medindo. No caso, o azul. Ou seja, a água ela absorve radiação na faixa do que a gente entende por azul. A água não é transparente, a água é azul. E o motivo da gente enxergar transparente daria um vídeo à parte, mas fica para outra ocasião. Veja, a fórmula é o formato final que a gente encontra para representar essa relação entre as observações. Veja, a fórmula é apenas a maneira final da gente representar essa relação entre as observações dentro de uma inferência já aceita. Elaborar inferências a partir daí é uma forma bem segura, porque permite que colegas que vão questionar essa nossa inferência, eles consigam reproduzir as mesmas observações na hora de questionar elas. E não se engane achando que as coisas funcionam só nessa ordem. Você pode muito bem realizar uma inferência antes de tudo. E aí você vai pensar quais as observações que devem ser feitas para comprovar essa minha inferência, para ela ser aceita como uma teoria. Pique ondas gravitacionais, o bóson de Higgs e até os buracos negros. Todas essas teorias existiam antes de serem comprovadas, mas elas tinham em sua proposta o seguinte questionamento:
Quais observações devem ser realizadas para eu comprovar que essa inferência é real? Por isso que elas foram comprovadas vários e vários anos depois. A química e a física criam modelos para explicar o mundo, para explicar essa realidade que todos nós compartilhamos. E a gente escreve em formato de fórmulas porque a gente trabalha com o pensamento matemático, que é todo um conjunto de regras que a gente consegue pensar e organizar de maneira lógica. Então as fórmulas contam histórias, muitas. E não tem motivo para você se assustar quando vê uma fórmula. Você deve se sentir desafiado a conhecer aquela história, pois ela é só uma história que te convida a conhecê-la. Espero que tenha gostado. Um forte abraço. Tchau, tchau.